Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje embarcaremos em uma viagem histórica sobre a economia brasileira, como ela surgiu, como ganhou força e quais foram os principais fatores para que se tornasse como a conhecemos atualmente. Antes de começarmos, peço que deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você está interessado em mergulhar no mundo do mercado financeiro através do trade, siga nossa página no Instagram e junte-se à comunidade Investidor Tubiaré. Lá você encontrará dicas, operações reais e conteúdos que irão ajudá-lo a entender e começar a gerar renda através de investimentos. Lembre-se, não existe mercado saturado, apenas a necessidade do método certo para ter sucesso. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiramente, permita-me esclarecer o que entendemos por economia. Essa ciência estuda como alocar recursos escassos para maximizar o bem-estar. Recursos como dinheiro, tempo, terra, trabalho e capital são recursos preciosos. E a economia busca entender como as pessoas tomam decisões para satisfazer seus desejos ilimitados. A palavra economia deriva do grego oikonomos, que significa aquele que administra o lar. Assim como o administrador cuida dos recursos familiares, a economia analisa como nações e sociedades gerenciam seus ativos e produzem riqueza. A economia brasileira sempre enfrentou dificuldades, momentos de crescimento e inúmeras transformações. Não é novidade que até hoje a economia brasileira sofre com uma jornada complexa e cheia de inovações. Mas para entendermos a economia atual, precisamos compreender como tudo aconteceu desde o primeiro momento da história brasileira. O período pré-colonial. A história econômica brasileira remonta aos tempos pré-coloniais, quando as sociedades indígenas já desenvolviam atividades econômicas essenciais. Agricultura, pesca e comércio local eram parte integrante de suas vidas. Porém, em 1500, o primeiro barco português atracou nas terras brasileiras, marcando o início da interação com os povos indígenas. A expedição liderada por Pedro Álvares Cabral revelou uma terra rica e fértil, despertando o interesse dos portugueses em tomar posse dessas novas terras. No entanto, a colonização começa em 1530 apenas. Durante esse período inicial, várias expedições exploratórias percorreram o território, se concentrando principalmente no litoral. Os portugueses estabeleceram relações com os indígenas, oferecendo presentes como espelhos e produtos cotidianos. Essa troca inicial criou uma relação aparentemente positiva, mas por trás disso, os portugueses tinham uma intenção clara: explorar o pau-brasil. O pau-brasil, uma madeira valiosa, tornou-se o foco da exploração. Os indígenas, curiosos com os produtos trazidos pelos estrangeiros, foram enganados e forçados a trabalhar em troca de mais produtos, o que não demorou para se tornar mão de obra escrava na extração dessa madeira, já que os portugueses os consideravam apenas trabalhadores braçais. E tempo depois, escravos africanos também foram usados com o mesmo propósito. O colonizador. Haviam 3 fatores que contribuíram para a colonização. Fator número 1, medo de rivalidades internacionais. O cenário geopolítico da época gerava preocupações. Portugal temia que outras nações europeias também descobrissem as terras brasileiras. A corrida pela exploração e colonização era uma realidade, e Portugal desejava garantir sua posição nesse novo mundo. Segundo fator, mão de obra barata e produtos comercializados. A exploração dos recursos naturais dependia da mão de obra abundante e acessível. Os indígenas, inicialmente vistos como os parceiros comerciais, acabaram sendo forçados ao trabalho escravo na extração do pau-brasil e em outras atividades econômicas. E o último fator, formação de colônias para proteger o litoral. O rei Dom João III enviou as primeiras expedições em 1530, com o objetivo de colonizar as áreas litorâneas do Brasil, que nomeou como chefe de expedição Martim Afonso de Souza, responsável assim de estabelecer colônias, povoar a terra e explorar novos produtos, incluindo metais preciosos. Agora que entendemos o básico de como ocorreu a colonização, iremos entrar no tópico econômico. Principais fatores econômicos durante a colonização. A economia brasileira teve seu início marcado pela exploração das riquezas naturais, com destaque para o pau-brasil, durante o período colonial. Essa fase foi caracterizada por uma intensa exploração e pelo estabelecimento de plantações, cujo foco estava na exportação e no uso extensivo de trabalho escravo.
e deixou marcas profundas na sociedade e na economia brasileira. Fase dos engenhos de açúcar. Durante os séculos XVI e XVII, os engenhos de açúcar desempenharam um papel central na economia colonial. Os portugueses utilizaram a mão de obra escrava de indígenas e africanos para produzir quantidades exorbitantes de açúcar. O objetivo era exportar esse produto para o mercado europeu, enriquecendo a monarquia e os proprietários de engenhos. Além disso, muitos portugueses ricos viram no Brasil uma oportunidade perfeita para lucrar cada vez mais, assumindo postos públicos e investindo na criação de engenhos de açúcar. Ciclo do ouro. Com boa parte do Brasil já colonizada, os portugueses continuaram a explorar as terras brasileiras, descobrindo assim inúmeras minas de ouro nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Esse período ficou conhecido como a Corrida do Ouro, pois muitos portugueses disputavam a extração dos metais preciosos. Como consequência desse movimento, várias cidades foram fundadas com o propósito de delimitar áreas e popular ainda mais o Brasil. Essas fases econômicas moldaram profundamente a história do Brasil e influenciaram seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Século XX. A Era do Café e Industrialização. Durante o século XX, o café se destacou como principal produto de exportação, e o Brasil assumiu a posição de maior produtor e exportador mundial. Investidores estrangeiros viram no mercado do café em expansão uma oportunidade lucrativa, impulsionando o crescimento econômico do país. Essa fase, conhecida como Era do Café, trouxe uma demanda crescente que exigia uma mão de obra significativa. O tráfico de escravos africanos se intensificou para atender a essa necessidade, criando uma forte dependência desse sistema. No entanto, a economia brasileira enfrentou desafios, como a exaustão do solo, doenças nas plantações e flutuações nos mercados internacionais. E para diversificar sua economia e não depender exclusivamente do café, o Brasil investiu na industrialização. Os altos lucros gerados pela produção cafeeira permitiram que as elites direcionassem recursos para modernizar a economia, como a construção de ferrovias, sistemas de comunicação e outras infraestruturas que impulsionaram ainda mais o desenvolvimento do país. Século XX. Transformações e problemas econômicos. Com o declínio do café, o Brasil direcionou seu foco para a industrialização, buscando reduzir a dependência de produtos internacionais e iniciar um novo ciclo econômico. O governo brasileiro implementou políticas protecionistas, visando fortalecer a economia nacional. Setores industriais e a produção de bens manufaturados ganharam destaque, e investimentos maciços foram direcionados para energia, indústrias e infraestruturas. Em 1953, a Petrobras foi criada, marcando o início da produção e exploração de petróleo em terras brasileiras. O setor de energia desempenha um papel fundamental até os dias atuais. No entanto, o Brasil enfrentou desafios econômicos ao longo do século XX. As crises do petróleo nos anos de 1970 e dívida externa na década de 1980 impactaram significativamente o país. Para enfrentar as flutuações econômicas, o Brasil investiu no setor agrícola, tornando-se um dos principais produtores e exportadores de commodities agrícolas. A inflação descontrolada nas décadas de 80 e 90 afetou a população, exigindo medidas eficazes. E então Fernando Henrique Cardoso implementou o Plano Real em 1994, com o objetivo de estabilizar a economia e promover reformas. Esse plano, aliado a políticas de abertura comercial, gradualmente trouxeram estabilidade econômica ao país. Apesar das conquistas, o Brasil ainda enfrenta desafios persistentes, como a desigualdade social, a burocracia e a corrupção. No entanto, o país possui um grande potencial econômico e tem trabalhado para superar essas questões, promovendo um crescimento sustentável. Dias atuais. O sistema econômico no Brasil nos dias atuais é uma mistura de características do capitalismo e da intervenção estatal. O país adota um sistema econômico conhecido como economia de mercado mista, que combina elementos do livre mercado com a intervenção governamental em certos setores e áreas estratégicas. Vamos analisar alguns aspectos relevantes na economia atual. Setor agropecuário. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities agrícolas do mundo. Entre esses produtos, os que se destacam são a soja, café, carne bovina, frango, cana-de-açúcar e laranja. Setor industrial. A indústria brasileira é diversificada,
variando em setores como automobilístico, aeronáutico, petroquímico, siderúrgico, têxtil e de alimentos. Investimentos em infraestrutura e modernização são essenciais para impulsionar o crescimento industrial. Setor de serviços. O setor de serviços desempenha um papel significativo na economia brasileira. Áreas como tecnologia, finanças, turismo e educação também são importantes geradores de empregos e receitas. Agora iremos analisar os desafios que o Brasil enfrenta nos dias atuais. Desigualdade social. O Brasil enfrenta desafios persistentes em relação à distribuição de renda e oportunidades. Políticas inclusivas e investimentos em educação são fundamentais para reduzir essa desigualdade. Porém, a dificuldade para enfrentar essas áreas cresce cada vez mais. Dívida pública. O crescimento da dívida pública externa impacta a entrada de investimentos no país e políticas fiscais responsáveis são necessárias para manter a estabilidade econômica. Inflação. A alta taxa de inflação é uma preocupação constante no Brasil. O Banco Central busca equilibrar o controle dos preços com estímulo ao crescimento econômico. Conclusão: o caminho da economia brasileira. Nossa jornada pela história econômica do Brasil nos levou por séculos de desafios, conquistas e transformações. Do período pré-colonial à era do café, da industrialização ao século XX, o Brasil enfrentou obstáculos e oportunidades. Hoje, a economia brasileira se posiciona como uma força global. O setor agropecuário, a indústria e os serviços impulsionam o crescimento. No entanto, desafios como a desigualdade social, a dívida pública e a busca por estabilidade persistem. O Brasil é um país de potencial inexplorado, onde a diversidade cultural e a riqueza natural se entrelaçam. À medida que enfrentamos os desafios do presente, olhamos para o futuro com esperança e determinação. Agradeço por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, além de nos seguir no Instagram para fazer parte da comunidade Investidor Tubiaré e não perder nenhuma novidade. Comente abaixo também sobre qual vídeo histórico você tem curiosidade de conhecer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.